Olá, você que está ligado aqui no canal de O Tempo, nós separamos para vocês os melhores momentos de O Tempo News desta semana, que foi uma semana movimentada no noticiário. Então, vamos acompanhar. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, cancelou a viagem que faria hoje a Brasília para articular a aprovação da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também aos réus condenados pela trama golpista. Essa viagem estava prevista para acontecer à tarde, mas o Palácio dos Bandeirantes anunciou, portanto, a mudança de planos, sem dizer, na verdade, o motivo do cancelamento, que ocorre um dia depois de uma pesquisa que apontou que 54% dos brasileiros, 54%, né, são contra a anistia a Bolsonaro e 39% são a favor. Líderes da oposição devem se reunir ainda nesta semana para elaborar estratégias e fazer a proposta avançar em meio a inúmeras resistências por parte da cúpula do Congresso e também do governo. Valdemar da Costa Neto se encontrou neste fim de semana com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que teria sinalizado que vai apoiar a pauta. Também é esperada para os próximos dias uma reunião entre Valdemar e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. E na última semana, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que aguardava a ida de Tarcísio a Brasília exatamente para destravar a anistia e negociar a votação dessa proposta. Ana Paula Ramos conosco mais uma vez aqui. A informação de que chegou para a gente também a informação de que Tarcísio pediu para visitar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Será então que primeiro ele vai dialogar com o ex-presidente essas estratégias em torno dessa ida posteriormente dele aí a Brasília? Síria, ele pediu, né? A gente ainda não tem informações assim de qual é o motivo, né? O que eles devem conversar durante esse encontro entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A questão é que o governador, ele cancelou essa articulação que ele vinha fazer inicialmente aqui em Brasília para negociar a anistia, depois de um desgaste que ele sofreu nos últimos dias por conta disso. Tarcísio é um provável candidato da direita, ele é bastante cotado, principalmente pelos partidos do Centrão, que veem nele uma figura mais moderada, né, do que tanto o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, como membros da família dele, né? A gente tem visto principalmente o Eduardo Bolsonaro, o deputado federal, filho de Jair Bolsonaro, que quer também ser um candidato da direita, já que o pai dele está inelegível, mas ele tem atitudes, principalmente nesses últimos meses, bastante extremadas, tem um discurso bem mais inflamado nas redes sociais. Então, o Centrão ali, os empresários, o setor produtivo do país têm visto Tarcísio como um nome mais moderado, um nome como capaz de aglutinar também aqueles eleitores ali que não se dizem nem de direita, nem de esquerda. Então, ele está sendo bastante cortejado por esses partidos que viram nos últimos dias um discurso um pouco mais inflamado dele, com preocupação, principalmente também diante dessa negociação aí que ele estava assumindo para negociar a anistia aqui em Brasília. Então, como vocês também já comentaram, né, teve essa pesquisa do Datafolha que mostrou que 54%, né, dos brasileiros são contra a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e 61% eles são contra o perdão aos condenados dos atos do 8 de janeiro de 2023. Então, não seria bom para um provável candidato à eleição presidencial de 2026 tomar para si um tema de bastante desgaste também com a população brasileira. A gente ouviu também essa declaração do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, né, afirmando que houve sim uma tentativa de golpe ali, mas que isso não seria crime, porque o crime, só a tentativa, por exemplo, ele comparou de um assassinato, não seria um crime, porque a tentativa de matar alguém, só o planejamento não seria um crime. E além disso, ele também falou claramente, né, que uma decisão do STF tem que ser respeitada. Isso também gerou bastante
burburinho aqui em Brasília, essa declaração dele entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a desmentir, dizer que não foi bem assim, mas a gente tem o vídeo, né? Ele fala claramente nessas palavras, tanto que a decisão do STF tem que ser respeitada, quanto que houve sim um planejamento de golpe. E a gente comentou também sobre essas críticas, né? Eu falei dos empresários. Os empresários, eles fizeram críticas públicas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por conta das declarações que ele fez no 7 de setembro, né? Ele aumentou um pouquinho ali o tom do discurso dele, um pouco mais inflamado, criticando o STF, falando de ditadura da toga, né? Isso foi mal visto por esses setores do empresariado, então ele também precisou recuar um pouquinho nesse sentido. E aí, só para a gente fechar aqui, Cília, antes de passar para você, a gente tem uma apuração, né, da nossa repórter Lara Alves, que provavelmente não vai ter, o projeto da anistia não vai ser pautado nessa semana lá no Congresso, não tem clima, apesar da oposição estar pressionando. Parece que o presidente da Câmara, Hugo Mota, já falou que não vai pautar. Se pautar, seria só a urgência, mas não tem votos necessários, poderia até, inclusive, ser derrubado. Cília. Tá certo, Ana, muito obrigada. Então, segue aí a novela da anistia, né? Bom, e como a Ana adiantou pra gente, a gente falava sobre esse vídeo, né, do presidente Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, Partido Liberal, né? Ele comentou, como a Ana adiantou, né, essa condenação do núcleo crucial da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Valdemar reconheceu publicamente que houve um planejamento de golpe. No entanto, ele negou configuração de crime. Para o líder da sigla, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o grande problema foram os atos no 8 de janeiro, que, segundo ele, vou abrir aspas aqui, os camaradas com um pedaço de pau e um bando de pé de chinelo quebrando, fecha aspas, a Praça dos Três Poderes foram os responsáveis para que o Supremo julgasse movimentação como trama golpista. Vamos assistir a este vídeo. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente. Eles classificam, falam que aquilo é golpe. Então a Débora do Batom ia ser ministra da Fazenda? Não tinha ninguém. Quem preparou aquilo foi o PT. A Praça dos Três Poderes estava cercada até sexta-feira, que nós tínhamos deixado cercada. Bolsonaro tinha cercado a praça. Veja bem, o Flávio Dino, ministro da Justiça, de 4, 5 dias, uma semana de trabalho, não estava sabendo o que o PT estava preparando para a gente? Fez uma portaria e publicou, veja bem, no Twitter, determinando que a Guarda Nacional desse proteção aos próprios federais da rodoviária à Praça dos Três Poderes. Está publicado no Twitter. O Twitter não dá para pagar. Chegou no dia, não tinha um cidadão da Guarda Nacional lá. Porque se tivesse, não teria quebra-quebra. Só tinha gente boa. Quem começou o quebra-quebra foi um povo do PT, que tem filmagem dele saindo de lá tranquilamente. Aí, meia dúzia de pé de chinelo se mete naquilo e começa a quebrar tudo. E o resultado desta declaração de Valdemar foi recebida de forma negativa pelos apoiadores do ex-presidente, que defendem, né, que não existiu planejamento de golpe. Para a oposição, essas falas podem, de alguma forma, enfraquecer as articulações para aprovar o projeto da anistia no Congresso Nacional. O ex-ministro de Bolsonaro e também advogado do ex-presidente Fábio Van Garten reagiu à declaração de Valdemar da Costa Neto e questionou se, de fato, houve planejamento do golpe. Então, abro aspas aí, olha o que diz, portanto, a publicação.
Houve planejamento de golpe? Se sim, por quem? Alguém financiou? Não é possível mais ouvirmos e nos calarmos. Chega! Portanto, aí a publicação nas redes sociais do deputado, repercutindo essa fala de Valdemar da Costa Neto. A CPMI do INSS aprovou requerimentos para a convocação do advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues como testemunha. Foram aprovados também requerimentos para convocações relativas a Milton Salvador de Almeida Júnior e Rubens Oliveira Costa, ambos apontados como sócios de Antônio Carlos Camilo Antunes, que é mais conhecido como Careca do INSS. O filho e a esposa de Antônio Camilo Antunes também foram convocados para prestar depoimento. Lembrando que esses depoimentos deverão acontecer já na próxima reunião da CPMI, que será na quinta-feira desta semana, a partir das 9 horas da manhã. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, senador mineiro, abriu a sessão de hoje já criticando a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. O ministro, para quem não se lembra, ele concedeu habeas corpus a Antônio Carlos Camilo, Careca do INSS, no fim de semana agora, o que resultou na ausência dele na CPMI ontem. Segundo Carlos Viana, não pode haver uma decisão que vá contra a própria norma das CPMIs. Ele protestou com veemência. Da mesma maneira que os senhores se sentiram surpresos com a decisão do ministro André Mendonça, eu também me senti. Mas nós temos que, primeiramente, respeitar o caminho da lei. Nós temos que seguir as normas. Porque se nós não seguirmos as normas, o que acontecerá com esse país? Mas, senhores deputados, deputadas, senadores, senadores, não é de hoje que há um grito muito forte da população brasileira de que nós precisamos voltar ao equilíbrio entre os poderes desse país. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que faz o que quer, que determina o que deseja e passa por cima da decisão de quase 600 parlamentares. Nós precisamos acabar com decisões monocráticas de ministros, de juízes. Os plenos têm que ser respeitados, mas um juiz, uma pessoa que não teve o menor voto, não tem como barrar as decisões de um parlamento inteiro. Nós precisamos começar a nos imbuir desse sentimento de defender o princípio da República. Eu estranhei e estranho a posição do ministro André Mendonça de facultar a uma pessoa que ela venha ou não depor como testemunha ou como investigado nessa comissão. A Constituição já garante às pessoas o direito de ficarem caladas aqui, mas o facultar isso, que é um precedente que foi aberto na CPI do dia 8, mostra claramente, mais uma vez, que nós temos um Supremo Tribunal Federal que está, infelizmente, entrando nas atribuições do parlamento mais uma vez. Nós temos uma lei que regulamenta as CPMIs. Se, de fato, existe essa possibilidade de existir uma coerção, de ser um transtorno, então que se discuta isso dentro daquilo que nós criamos na Constituição de 88, que são os pesos, os freios e os contrapesos. O que é isso? Quando o Supremo não tiver uma decisão clara sobre determinado assunto, não cabe ao Supremo legislar, cabe ao Supremo devolver ao Parlamento um questionamento. E deveríamos ter sido questionados sobre isso. O final da sessão, após o final dessa sessão, o senador Carlos Viana explicou que os depoimentos do filho e da esposa de Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, podem contribuir e muito para a investigação. A votação desse requerimento era um compromisso dessa CPMI. Por quê? Porque as esposas? Porque são sócias, porque movimentaram dinheiro na conta. Por que filho? Porque é sócio em várias empresas, também teve movimentações atípicas de milhões. Uma das esposas, por exemplo, teve mais de 300 milhões de reais na conta. Qual é o motivo de nós não chamarmos aqui? Se eles estivessem dispostos a vir a colaborar com a CPMI, nós poderíamos até deixar para que isso ficasse
ficasse apenas nos autos. Mas como se comprometeram e não vieram, nós estamos deixando claro aqui, nosso compromisso é com a verdade, com os aposentados. Nós não temos compromisso nenhum com aqueles que usaram a família para poder desviar o dinheiro da Previdência. E quando vão ter os depoimentos, presidente? A partir de hoje, eles já começam a ser citados. E eu determinei à Polícia do Senado que em qualquer dificuldade ou má vontade, que a polícia seja acionada em qualquer cidade do Brasil. À medida em que eles forem sendo chamados e desejarem comparecer como testemunhas, porque há ali, por exemplo, o advogado Nelson Williams, que já poderia vir como investigado, mas nós queremos que eles venham como testemunhas, possam dar a versão deles e a colaboração. À medida que eles forem confirmando, nós faremos essas oitivas. Previsão inicial, então, de oitiva na quinta-feira da mulher e do filho do senhor Careca, isso está confirmado? Como que está? Não, só haverá à medida que eles forem estados e comprometerem de vir. Essa é a nossa... O importante era nós aprovarmos o requerimento. E eles agora sabem que são testemunhas e não podem se recusar. Por que eles não vêm como os investigados? Porque nós não queremos, mais uma vez, habeas corpus do Supremo Tribunal Federal em qualquer situação que venha interferir no trabalho da CPMI. Nós, e eu quero deixar bem claro, temos um respeito profundo pelo Supremo, mas nós precisamos ser respeitados como também uma comissão de inquérito. Nós também temos poder de polícia e temos poder de justiça. Essas decisões que vêm interferir no nosso trabalho precisam ser repensadas pelo Parlamento. Está na hora da gente começar a rediscutir o reequilíbrio entre os poderes. Voltar ao que está na Constituição de 88, que são os freios e contrapesos. Não é possível que um ministro pare decisões de dezenas de parlamentares ou de uma comissão parlamentar de inquérito, como a que nós temos aqui. O senador Carlos Viana, mandando um recado, não ficou muito satisfeito com essa decisão do ministro André Mendonça, né, Luciane Landim? Portanto, são aguardados aí esses depoimentos de testemunhas na CPMI essa semana ainda, né? Então, Síria, a gente precisa ver esse calendário, porque a cúpula da CPMI e do INSS não contava com a operação da Polícia Federal na sexta-feira da semana passada, que prendeu, então, 2 alvos que prestariam depoimentos, né, como convocados no colegiado nessa semana. A gente teve, então, segunda-feira, o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que foi facultado pelo ministro André Mendonça. Primeiro, o careca disse que iria pelos advogados, né? Depois desistiu, então a CPMI não teve essa sessão. Na quinta-feira estava previsto o depoimento do empresário Maurício Camisotti, que também foi preso. A gente ainda não tem uma convocação, uma resposta se Maurício Camisotti vai depor ou não, mas o indicativo até o momento é de que não. E como reação, então, a CPMI aprovou a convocação desses familiares dos 2 alvos de prisão da Polícia Federal, né? Eu tenho a lista aqui exatamente para a gente falar, Síria. São eles Romeu Carvalho Antunes, que é filho e sócio do careca do INSS, Tânia Carvalho dos Santos, que é esposa dele, também apontada como sócia, e 2 homens, na verdade 2 pessoas que são apontadas aí diretamente como sócios, não familiares, mas sócios, Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior. A gente tem também a esposa de Maurício Camisotti, Cecília Montalvão Queiroz, que também é apontada como sócia do marido nesse esquema, e do advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues, que foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal na última sexta-feira, nessa mesma operação que prendeu o careca do INSS e Camisotti. Por que Nelson Williams é alvo, né? Ele foi alvo hoje de 4 pedidos de aprovação, 4 pedidos de convocação aprovados nessa CPMI. A suspeita da Polícia Federal é que Nelson Williams usava as empresas que ele tem, que ele é dono, sócio, para lavar dinheiro desviado dessa fraude do INSS, que causou um rombo aí de mais de 6 bilhões de reais. E nessa operação na casa do advogado em São Paulo, a Polícia Federal identificou alguns bens de alto valor, né? E por isso reforçou esse envolvimento nesse esquema. Entre eles, um carro Rolls-Royce avaliado em 11 milhões de reais, uma adega repleta de vinhos com garrafas de rótulos que custam aí mais de 50 mil reais. A gente tem também armas de fogo, incluindo fuzis e obras de arte avaliadas em milhões de reais. Então, a CPMI, sem conseguir ouvir esses
Esses 2 alvos presos pela Polícia Federal na última sexta-feira mirou, então, a família e sócios deles, além desse advogado Nelson Williams, que também foi alvo desse mandado de busca e apreensão pela PF nesse mesmo dia, né, na semana passada. Agora a gente precisa esperar, claro, que esses depoimentos sejam marcados na CPMI. Algum deles pode, sim, acontecer na quinta-feira, mas, como eu falei, a CPMI ainda não tem nenhum calendário oficial de trabalho nessa semana, ou amanhã ou na quinta-feira. Isso pode acontecer, claro, em cima da hora, mas a maior probabilidade é que, inclusive, fique para a próxima semana. Síria. E agora vamos mudar de assunto. A Câmara dos Deputados retomou hoje a regra na PEC da blindagem, que prevê votação secreta nos pedidos de autorização para abertura de processos judiciais contra parlamentares. Com isso, a análise do texto foi concluída na Casa e segue agora, portanto, para o Senado. A medida, articulada pelo relator Cláudio Cajado, do PP da Bahia, por meio de uma emenda aglutinativa, recebeu apoio de 314 deputados contra 168. Agora, a permissão para investigar congressistas cabe, portanto, ao Congresso, em votação secreta e sem registro nominal. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, em 2 turnos, o texto base de uma proposta de emenda à Constituição que aumenta a blindagem judicial para deputados e também senadores. É a chamada PEC da blindagem, como a gente tem falado por aqui. O texto promove uma série de alterações em temas como medidas cautelares, abertura de processos e também foro privilegiado para deputados, senadores e presidentes de partidos. A proposta é defendida por parlamentares de diferentes espectros na casa, em especial aqueles do Centrão. O deputado pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia, ele disse que a PEC protege bandidos. O PT irá votar contra a PEC da blindagem, que nas redes sociais está sendo chamada de PEC da bandidagem. Não que quem vai votar seja bandido, mas aquele que for bandido poderá se esconder aqui na Câmara, porque os deputados em voto secreto poderão mantê-lo. Imagine deputados do PCC aqui dentro. Já o deputado do PL do Rio Grande do Norte, Sargento Gonçalves, defendeu a PEC e disse que a blindagem é para a democracia. Nós estamos em um país onde, infelizmente, vivemos uma juristocracia, onde ministros do Supremo Tribunal Federal é quem, de fato, dita as regras do nosso país. Estamos passando um momento tenebroso da nossa história, onde parlamentares, representantes do povo, e por isso nós não estamos aqui defendendo prerrogativas de deputados, mas são prerrogativas dos representantes do povo. É defendendo de fato, e se algum tipo de blindagem, é a tentativa de blindar a democracia. No primeiro turno foram 353 votos a favor e 134 contrários. Houve uma abstenção. Eram necessários 308 votos para a renovação no segundo turno e foi de 344 a 133. O PT, partido do presidente Lula, teve 12 votos a favor da PEC no primeiro turno. Já o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro teve 83 votos favoráveis. O Republicanos, 42 e o PRD, 5. Estes 3 partidos não tiveram votos contrários à proposta. Já os deputados do PSOL e do PCdoB votaram em totalidade contra a PEC, 14 e 19 votos respectivamente. A aprovação da PEC ela foi negociada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, para encerrar um motim de deputados da oposição que bloquearam a mesa diretora em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a iniciativa e afirmou também que a PEC resgata o texto original da Constituição de 1988. A Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. É um texto sem novidades, é um texto sem invencionismos, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nessa casa.
Agora, já no Senado, a história deve ser bem diferente. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, declarou hoje que a PEC da blindagem não vai ter prioridade de análise no colegiado. Crítico da matéria, Otto classificou o texto como um absurdo. No regimento interno, ela terá que ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Lá teremos que talvez fazer audiência pública e também designar um relator, e ela será enviada depois, dentro do regimento, para o plenário do Senado Federal. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Não estou falando como presidente. Como senador da República, é o meu repúdio a essa emenda constitucional, o meu protesto. Acredito que foi uma falta de cerimônia e uma falta de respeito ao eleitor, ao povo brasileiro e àqueles que colocaram com esse juízo de valor que eu acho incorreto e que aconteceu ontem na Câmara Federal. Bom, e agora vamos lá para Brasília, onde está o repórter Gabriel Ferreira Borges, ele que está acompanhando todas as discussões em torno deste assunto. Tem mais informações para a gente, né, Gabriel? Boa noite para você. Boa noite, Síria. Boa noite também a todos os telespectadores que nos acompanham no Tempo News, segunda edição. O cerne da discussão da PEC da blindagem no plenário da Câmara dos Deputados entre essa terça-feira e esta quarta-feira, Síria, foi justamente a votação secreta. A PEC, o texto final aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados hoje, ela exige que tanto a Câmara quanto o Senado, ele autorize previamente a instauração de uma ação penal contra parlamentares em votação secreta. E não é só a instauração de uma ação penal, mas como também a prisão em flagrante deles, que é o único caso em que a prisão ela pode ser decretada, né, para um deputado federal ou então para um senador. A princípio, a votação secreta ela estava no relatório feito pelo deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e foi aprovada em primeiro turno. Só que no segundo turno, depois da mobilização de partidos como o Novo, o PSOL e o PT, a votação secreta ela foi excluída do texto durante a análise em segundo turno. A retirada da votação secreta da redação da PEC da blindagem levou já na manhã desta quarta-feira o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e também os partidos do Centrão, né, como o próprio PP, o União Brasil e também o Republicanos, a articularem para que a votação secreta ela fosse devolvida ao texto, e assim ocorreu. A votação secreta está presente na redação final aprovada pela Câmara dos Deputados hoje. Houve uma mobilização muito grande para devolver a votação secreta à PEC da blindagem, porque na percepção dos parlamentares, caso a votação fosse nominal para autorizar, por exemplo, a instauração de uma ação penal contra deputados federais e contra senadores, a pressão popular seria muito grande, como já foi, por exemplo, durante a análise da PEC da blindagem entre ontem e hoje aqui na Câmara dos Deputados. Agora a PEC ela vai seguir para o Senado, mas antes dessa proposta ser analisada pelo plenário do Senado, outra proposta diretamente ligada a ela, que é a anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado, ela deve começar a caminhar aqui na Câmara dos Deputados. E por que a anistia é diretamente ligada à PEC da blindagem? Porque, por exemplo, dos 12 deputados federais do PT que votaram a favor da PEC da blindagem, alguns deles o fizeram porque houve a construção de um acordo entre ontem e hoje aqui na Câmara dos Deputados para que, em troca da votação de deputados federais da base do governo à PEC da blindagem, deputados federais de partidos do Centrão pudessem votar contra a anistia. Neste momento, há uma reunião no Colégio de Líderes de Deputados Federais e Hugo Mota para discutir se, de fato, a urgência da anistia será votada ainda hoje, ainda nesta quarta-feira, aqui na Câmara dos Deputados, como é a expectativa desde o início do dia. Só que, Síria, lembrando, até agora, até o início da reunião do Colégio de Líderes, ainda não há um texto sobre quais serão os termos dessa anistia. Se, por exemplo, vai ser uma anistia ampla, geral e restrita, como a oposição ao governo Lula e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro querem, ou então se vai ser apenas a redução das penas daqueles que já foram condenados pela tentativa de golpe,
como, por exemplo, a base do governo quer. Síria. Tá certo, Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Bom, Luciane Landim, bom que o Gabriel já nos atualizou em relação até ao nosso próximo tema por aqui, que a gente falaria de anistia, né? Portanto, há essa expectativa, mas não há uma definição em relação a qual texto, né? Então, Síria, é o que está sendo definido no Colégio de Líderes com o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesse momento. A gente já tem uma expectativa de que a urgência da anistia, pelo menos, ela entre na pauta. A sessão do plenário da Câmara dos Deputados está suspensa, houve votações mais cedo, então ela foi suspensa para que haja essa definição sobre anistia ou não. Fato é que esse assunto, ele não tem a simpatia de Hugo Mota, principalmente quando a gente fala de uma anistia ampla, geral e restrita, que é o desejo da oposição. A gente tem um texto que é apuração, inclusive, da repórter Lara Alves, enviou agora há pouco, de uma versão que tem mais chance de caminhar se esse texto realmente for passado para o plenário. Esse texto, Cira, ele fala que ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral ou que as apoiaram entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor da lei. Ou seja, a gente está falando, inclusive, de um futuro, né? Se esse projeto for aprovado, a gente não sabe quando vai ser. Esse texto que pode caminhar nessa sessão de hoje, pelo menos para a urgência, ele fala também que a anistia compreende crimes com motivação política ou eleitoral ou a estes conexos, e também que abrange quaisquer medidas de restrições de direitos, inclusive impostas por liminares, medidas cautelares, sentenças transitadas ou não em julgado que limitem a liberdade de expressão e manifestação de caráter político ou eleitoral. Esse texto traz alguns outros termos, a gente precisa, claro, esperar essa definição no Colégio de Líderes, essa reunião que acontece entre líderes partidários e Hugo Mota, principalmente líderes da oposição, que a oposição é o grupo que financia essa pressão pelo tema anistia, mas a tendência, segundo a apuração da repórter Lara Alves, é que esse texto possa ser levado para a votação da urgência no plenário, se Hugo Mota acatar, então, esse pedido da oposição. Síria. Uma pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje, indica que o presidente Lula mantém a liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições de 2026, ou seja, do ano que vem, com índices estáveis em relação a agosto. Esse levantamento também mostra que a maioria dos eleitores defende que Jair Bolsonaro desista da candidatura e apoie outro nome. Bom, então vamos aos dados. No primeiro turno, Lula ficaria à frente também em situações, em todas as simulações, com maior diferença de 43% a 21% no cenário com Eduardo Bolsonaro do PL, disputado pela direita, né? A menor vantagem se daria contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível e condenado por tentativa de golpe. Nesse caso, ficaria de 32% a 24%. Portanto, a gente tem aí cenário 1, ex-presidente Lula, ou melhor, o presidente Lula com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Lula do PT ali com 32%, Bolsonaro com 24%, portanto. Em outro cenário, com Michele Bolsonaro, Lula aparece com 33%, portanto, contra 18% da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL. No cenário com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está sendo bastante cotado aí para ser candidato à presidência da República, Lula, portanto, aparece com 35% e Tarcísio de Freitas já com 17%. Lembrando que Tarcísio voltou a reafirmar hoje que não vai ser candidato à presidência e que quer ser candidato à reeleição pelo governo de São Paulo. Então, até o momento, ele continua negando aí uma possibilidade de candidatura à presidência da República. Agora vamos lá para outro cenário. No cenário contra Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, Lula aparece com uma vantagem ainda maior. Olha aí na sua tela, o presidente Lula tem 32% e Eduardo Bolsonaro do PL, 14% de intenções de votos, empatado ali com Ciro Gomes do PDT com 14% também. Agora, em uma eventual disputa com Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, Lula também teria vantagem, 40%, portanto, para o petista
20% para o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 16% para Eduardo Bolsonaro. Nos cenários de segundo turno, Lula venceria todos os adversários que foram testados. E a diferença, gente, chegaria de 7 até 19 pontos percentuais, dependendo aí do oponente, né? A menor diferença é para Ciro Gomes, do PDT, que fica de 40% a 33%. No segundo turno, Ciro Gomes foi testado, lembrando, pela primeira vez nessa pesquisa Quest. Então tá aí para você, Lula, segundo turno, Lula e Ciro Gomes, né? Lula teria 40% e Ciro Gomes, do PDT, 33%. Já contra Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo, Lula teria 43% e Tarcísio de Freitas 35%, lembrando que esse aí já é um eventual segundo turno, né? Agora vamos para o próximo. Nós temos ali Lula e Jair Bolsonaro, né? Numa eventual disputa de segundo turno, Lula e Jair Bolsonaro, Lula teria 47%, Jair Bolsonaro 34% no eventual segundo turno. E aí, imaginando outro cenário também, aí seria Lula contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Portanto, o atual presidente Lula teria 47% das intenções de voto e Michele Bolsonaro 32%. Esse levantamento, gente, mostra ainda que o apoio à candidatura de Bolsonaro vem diminuindo. Para 76% dos entrevistados, o ex-presidente deve desistir dessa disputa e apoiar outro candidato. Avanço de 11 pontos, portanto, em relação ao mês de agosto. Apenas 19% defendem que ele mantenha a candidatura. Entre os nomes cogitados para substituir Bolsonaro em caso de inelegibilidade, Tarcísio de Freitas, né, aparece como favorito com 15%. No entanto, 28% das pessoas dizem que elas não se sentem representadas de alguma forma por esses nomes que foram apresentados. A pesquisa Quest também avaliou a candidatura de Lula. Para 59%, o presidente não deveria disputar a reeleição. Oscilação positiva em relação aos 58% do mês de agosto. Já 39% defendem que Lula seja o candidato. Se ele não concorrer, o preferido para substituí-lo é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi citado por 9%, portanto, dos entrevistados. O outro dado estável é o índice de medo. 49% das pessoas entrevistadas dizem temer mais a volta de Bolsonaro do que a reeleição de Lula, enquanto 41% temem o inverso. Tarcísio está, portanto, 8 pontos atrás, quando a gente pensa em outro cenário, de Ratinho Júnior, 12 de Bolsonaro e Zema, 13 de Michele e Caiado, 15 de Eduardo Bolsonaro, 18 de Eduardo Leite. Os senadores Flávio Bolsonaro, do PL, Eduardo Girão, do Novo, Magno Malta, do Espírito Santo e Damares Alves, do Republicanos, estão em Roma, na Itália, onde visitaram a deputada federal licenciada Carla Zambelli, presa na capital italiana desde o fim de julho. A comitiva desembarcou em Roma hoje. Todos os custos da viagem, incluindo aí passagens e também hospedagem, são pagos pelos senadores, segundo as próprias assessorias. O grupo deve retornar ao Brasil já no próximo domingo. A assessoria de Girão afirmou que a visita tem o objetivo de acompanhar de perto a situação e prestar solidariedade. Os senadores também pretendem se encontrar com parlamentares italianos. O senador Magno Malta, ele fez um vídeo contando sobre a situação da deputada Carla Zambelli. Ele afirmou que ela está muito triste e que eles se emocionaram. O senador afirma também que Zambelli é perseguida política e ele faz críticas junto ao também senador Eduardo Girão e à senadora Damares Alves. Vamos conferir. Oi, pessoal, estamos saindo aqui, acabamos de sair do presídio. Chegamos e praticamente fomos direto para o presídio. E encontramos com a Carla Zambelli e para nós foi um momento marcante pela emoção de tudo, né? Nós acabamos de sair
ela muito emocionada e é aquela velha sensação de quem está preso e tal, principalmente que os presos do dia 8 sentiam que lá fora ninguém prestava mais atenção, que estava abandonado e isso dói em alguns momentos, mesmo sendo informado, porque ela tem um marido maravilhoso, um grande homem que deixou sua vida para trás, quer dizer, tá com ela aqui, que é o nosso querido Aginaldo, coronel eterno Aginaldo, homem do BOP, foi um homem de confiança de Bolsonaro, da Força Nacional, e tá com ela aqui dando força. Então quando a gente chegou, foi muito bom, ouvimos dela muita tristeza, saudade do filho, da família, do pai e da mãe, ela muito agarrada ao pai e à mãe. Bem, mas ouvimos as coisas, coisa de presídio é presídio, e quando você está num presídio, não, é bom, né? Choramos junto, falamos junto da palavra de Deus e falamos de esperança. Ela, na verdade, é uma perseguida política, né? Sem sentido pelo contumaz violador de direitos humanos, o senhor Alexandre de Moraes. Então a gente desceu aqui agora e eu tô aqui, eu tô na porta do carro, viu, gente? Vamos comprar uma água aqui. Tô aqui com o senador Girão. E aí, pessoal, paz e bem. A jornalista aí que tá nos... Karina Michelin. E o Flávio Bolsonaro. Dá um alôzinho pro pessoal aí. Estamos aqui firme e forte. Visita muito importante, Magno, muito importante, e que a justiça prevaleça dessa caçada implacável com o dinheiro do povo brasileiro, né? Porque estão contratando advogado no exterior para caçar brasileiro. E a deputada Carla Zambelli, além de ser uma mulher de bem, né, teve a maior votação da história parlamentar, com maior votação como deputada federal. Então, poxa, é pegar e caçar o mandato do povo. É verdade, senadora Márcia. Gente, ó, foi emocionante ver a Carla nas condições que ela está. Uma mulher doente, enferma, longe do filho, longe do pai, longe da mãe. Mas a esperança hoje no coração da Carla reacendeu. Brasil, continue orando por ela. É isso, gente. A gente vai continuar onde tiver um preso brasileiro, onde tiver um preso pela covardia desse ditador e violador de direitos humanos no Brasil. Aliás, a senadora Damares deu uma palavra importantíssima dizendo o seguinte: a Câmara dos Deputados, milhares de votos, que eles representam o povo, deram mais de 311 votos pela recepção, pela urgência da anistia. Bem, isso prova de que alguma coisa está errado no Brasil, e muito errado. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz mesmo por estar aqui. Quero dar um abraço aqui no meu amigo guerreiro, nosso eterno coronel. Pessoal, hoje eu não pude Aginaldo. estar com os senadores, mas amanhã de manhã ele vai estar com ela, né? Se Deus quiser. Vamos continuar orando, fizemos uma oração, abençoamos a vida dela, abençoamos a vida da família e todo o pessoal que está no presídio. E quero dizer a vocês também que nós não estamos aqui, esse time aqui, nós não estamos aqui com dinheiro público, viu? Nós não estamos aqui com dinheiro público. Nós estamos aqui pagando as nossas próprias despesas, as nossas passagens, a nossa hospedagem, tá bem? É assim que nós estamos fazendo. E é desse jeito que tem que se fazer. Deus abençoe o Brasil. Beijo no coração. Continue orando porque vai dar certo. Zambelli está no complexo penitenciário de Rebibbia, em Roma. Ela aguarda o processo de extradição para o Brasil. No fim do mês passado, a Justiça da Itália decidiu mantê-la presa. A defesa alegava questões de saúde e pedia para ela aguardar a decisão em liberdade. A parlamentar fugiu para os Estados Unidos e depois seguiu para a Europa após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto. Luciane Landim, portanto, um grupo de senadores foi para a Itália para visitar Carla Zambelli. Pois é, Síria, e além dessa situação de perseguição política que o grupo afirma que Carla Zambelli sofre, há uma tentativa de colocar Carla Zambelli em liberdade enquanto responde por esse processo pelas alegações de saúde da deputada. Ela fala que tem problemas de saúde que dificultam, tem um tratamento dificultado pela situação dela na prisão. Fato é que essa tentativa, toda essa articulação não é bem vista, inclusive pelas autoridades
autoridades na Itália que decidiram manter Carla Zambelli presa enquanto aguarda esse processo, inclusive de extradição para o Brasil, processo solicitado pelas autoridades brasileiras. E por quê? Carla Zambelli chegou à Itália fugida depois da condenação no Brasil, né? A deputada, ela saiu do Brasil, passou pelos Estados Unidos, chegou à Itália, então, onde disse que tem cidadania e ficaria lá após essa condenação pelo Supremo Tribunal Federal por esse caso de ataque hacker. E ela fugiu exatamente para não cumprir essa sentença, né? Essa sentença determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tudo é um complicador para essa intenção de aliados da deputada inclusive que está afastada do mandato nesse momento, é um complicador para que esse pedido, essa tentativa desses políticos, desses senadores aliados, seja realmente atendida. Em outra frente, a gente lembra de deputados, há ainda o processo de perda do mandato de Carla Zambelli na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que está em processo de andamento. Zambelli mantém aliados também na Câmara numa tentativa de salvar o mandato dela, de não perder o mandato por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, claro, é uma situação ainda que a gente precisa acompanhar, mas a gente tem isso, essa tentativa de colocar Zambelli em liberdade, articulada por aliados da deputada, não é bem vista nem por autoridades no Brasil e nem por autoridades na Itália, que decidiram manter a deputada licenciada presa enquanto responde a esse processo. É isso. Estes foram os principais destaques desta semana que passou, e na próxima semana nós estaremos ao vivo de segunda a sexta a partir de 7 horas da noite, e eu te espero. Até lá.